Prezados irmãos, a paz do Senhor. É com grande alegria que nessa oportunidade estamos uma vez mais para juntos podermos estar meditando aqui na Palavra de Deus. Hoje eu quero fazer no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximando-se dele, os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão maravilhoso que o Senhor nos traz nesta noite uma palavra, aos nossos corações aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, nesses versículos aqui que nós acabamos de ler a palavra do Senhor. O que nós podemos, na realidade, aprender aqui destes versículos que Jesus começa aí divulgando, levando até os seus discípulos, e aqui Mateus vai nos descrevendo, o que nós podemos aprender. No verso 3, nós encontramos: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Então eu aprendo aqui, dentro deste versículo, que nós vamos aprender a depender de Deus. Como assim? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino de Deus. Então, se somos pobres, ou os que são pobres de espírito, eles se alegrem porque deles é o reino dos céus. Então, eu aprendo nessa passagem, nesse texto, que eu devo aprender a depender de Deus. Quando eu digo eu não posso, quando eu digo eu não sei fazer, quando eu digo eu não sei como chegar, quando eu digo isso é mais para mim, tem pessoas... Então, nós somos assim, mas a Bíblia vai dizer que bem-aventurado, então é bem-aventurado, eu sou bem-aventurado, sou pobre de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Então, eu aprendo aqui que eu devo depender de Deus, Deixa que Deus seja o centro da sua vida e aprendamos a depender do Senhor. No verso 4, diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, uma coisa que nós não podemos deixar de atentar é a nossa sensibilidade. A nossa sensibilidade. E que o verso 4, ele vai nos dizer: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, permaneça sensível diante do mal. Permaneça sensível diante do mal. A sensibilidade vai fazer com que nós realmente, como nós lemos aqui no verso 3, nós, com a nossa simplicidade, aprendemos a depender de Deus. Então, nossa simplicidade vai fazer com que nós nos afastemos do mal. A sensibilidade, diante do mal. Então, permaneça sensível. Sensibilidade, Senhor, eu quero ser sensível. Tudo que for para me afastar do Senhor, tudo que for para me lançar fora do Senhor, Senhor, eu quero ser sensível, eu quero julgar tudo isso fora, porque eu quero ser sensível ao mal para me afastar do mesmo. No verso 5, olha o que a Bíblia diz aqui para nós: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é que encontro e aprendo aqui?
Aprendo que eu devo deixar o controle da minha vida nas mãos de Deus. Olha aí, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, eu tenho que deixar nas mãos do Senhor o controle da minha vida. Eu já estou dependendo dele, eu estou sensível para me afastar do mal, e agora eu vou deixar o controle nas mãos de Deus. Esse é o segredo que a Bíblia diz aqui para nós, os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, que nós possamos deixar nas mãos do Senhor o controle da nossa vida. O salmista, no Salmo 37, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais tudo ele fará. Deleita-te no Senhor, ele concederá o desejo do teu coração. Então, é deixar o controle da sua vida, o controle da minha vida nas mãos do Senhor. Verso 6 vai nos dizendo assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui nós vemos algo maravilhoso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aprenda a seguir corretamente as instruções. O Senhor diz: este é o caminho que devem andar. Permanecei nele, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas que continuemos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, seguir corretamente as instruções, para sermos vitoriosos. Olha o verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que eu devo exercitar a compaixão divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então eu aprendo que eu devo exercitar a compaixão divina. Se compadecer. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu, E ao se compadecer, ele realizou grandes milagres. Então, siga, exercite com compaixão esse atributo que é nos dado, um dos frutos do Espírito, Espírito Santo, esse amor, o amor de Deus em nossos corações. E o verso 8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o que é que eu posso ver para isso? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que eu devo me preocupar em limpar a minha vida de dentro para fora. A minha vida ela deve ser limpa de dentro para fora, porque só assim eu poderei ver ao Senhor. 7. Aqui no verso 9, o 7 tópico. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que eu aprendo aqui? Aprendo aqui que nós devemos ser construtores de pontes. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então eu tenho que ser um construtor de pontes para que vidas sejam abençoadas. E para nós encerrarmos no verso 10, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. O verso 10 me ensina a ficar firme quando a oposição chegar. Tenho que ficar firme quando a oposição chegar. Queridos e amados do Senhor, vai chegar momentos que estão aí e não vão durar muito tempo a que nós tenhamos que enfrentar eles. Os dias que antecederão a volta de Cristo são dias bastante difíceis, mas o Senhor nos diz: guarda a tua coroa para que ninguém a tome. Então que Deus abençoe a sua vida e que através essa pequena reflexão você possa entender o quão precioso você é, o quão preciosa você é a menina dos olhos de Deus
e Deus não abre mão da sua vida, Deus não abre mão da nossa vida. Às vezes, nós podemos ficar até tristes ou mesmo decepcionados, mas isso faz parte da nossa caminhada até o dia do arrebatamento. Mas não devemos deixar de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus em Cristo te abençoe, fique com Deus e, se Deus permitir, noutra oportunidade estaremos aqui para continuarmos falando da grandeza da soberania de Deus. Que Deus vos abençoe em Cristo. Fiquem com Deus.